Bom dia! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história, um fato que marcou não apenas a minha vida, mas a vida de toda a minha família. Foi um daqueles confrontos que todo mundo passa, independente do grau, da escala, mas a vida em algum momento apresenta algum susto, algum fato que nos coloca num estado de despertamento e, por que não dizer, um estado de gratidão, né? Porque eu acho que todos esses confrontos acabam sendo grandes aprendizados para a nossa vida e esse que aconteceu realmente ressignificou muita coisa. Bom dia, Rô! Tô vendo que o pessoal tá chegando aos pouquinhos ali na live. E esse confronto, né, que eu chamei de confronto, aconteceu em 2015. Foi dia 22 de janeiro, no início de ano, com muitas expectativas. Todo ano a gente começa com muitos sonhos, muitos planos, e aquele ano era um ano muito especial, porque eu, meu esposo, minha primeira filha, né, a Valentina, porque naquela época não existia o Stefano ainda, nós recém havíamos nos mudado de apartamento e um novo lar, né, e que também era fruto de eu diria, de um presente de Deus, porque foi uma mudança inesperada, muito rápida, num lugar em que anos anteriores nós havíamos sonhado, passava pela nossa cabeça, ai, quem sabe um dia morar naquele prédio, enfim, seria um sonho. E tudo aquilo estava acontecendo na nossa vida. Bom dia, todo mundo aí que nos acompanha, a Lu também, bom dia. Mas naquela manhã, é até engraçado, porque naquele início de ano eu estava vivendo um período tão fortalecida na fé, na busca em Deus e em oração mesmo. E eu acredito que Deus já estava preparando a gente para aquele momento. Eu lembro que eu estava na vinícola, na empresa, atendendo um americano, que era o Brand Ambassador dos vinhos do Brasil, numa reunião. E de repente, o meu irmão me chamou, me tirou da sala, branco. Ele não conseguia falar, não conseguia articular as palavras. Ele disse, olha o celular. O meu celular tinha muitas chamadas não atendidas porque estava no silencioso. E ele disse, Paty, não me pergunta nada e só vem comigo. Ele me arrastou dali, me colocou dentro do carro. E aí, aos poucos, ele tentava falar que a gente estava indo para o hospital, que ele não sabia muita coisa, mas que o Juliano, meu esposo, havia sofrido um acidente muito grave e que tinham nos chamado no hospital. Bom, aquilo me desconcertou, né, totalmente. Foi uma das experiências mais intensas que eu tive na minha vida sobre aquela palavra que diz do corpo e o espírito militando, né? Porque eu não conseguia mais ficar em pé, eu não tinha mais... Meu corpo não respondia, eu estava num estado de choque total, mas ao mesmo tempo... inexplicavelmente, eu tinha uma paz tão grande dentro de mim, de que tudo, absolutamente tudo estava no controle. E eu lembrei, né, naquele momento, dos dias anteriores, das semanas anteriores, porque um fato muito doido que aconteceu
foi que o próprio Juliano, eu não lembro exatamente, acho que uma semana anterior, ele, em diversos dias, ele dizia: eu estou com muitos pensamentos de morte. Ele estava assim, sem sossego, sentindo um peso muito grande. E ele disse que ele não estava se sentindo bem. E eu lembro que uma das noites nós nos ajoelhamos, nos prostramos e repreendemos aquele espírito de morte, toda aquela sensação de opressão mesmo, e consagramos a Deus para que o Senhor cobrisse as nossas vidas, a nossa casa, enfim, que qualquer possibilidade de mal, enfim, fosse naquele momento retirado das nossas vidas, que não havia autoridade, né? Porque nós somos cobertos, a nossa vida é entregue a Cristo e não tem maior poder que esse. E ele é o dono das nossas, é o dono das nossas vidas. Mas enfim, eu lembro que a gente fez essa oração com muita fé, repreendeu todo o mal sobre nós. E aparentemente ele não falou mais sobre o assunto, e só que naquele momento eu trouxe à memória isso, e eu lembrei que nos dias seguintes, aquela manhã mesmo, que eu sempre tenho o hábito, assim, que no trânsito, às vezes no percurso para o trabalho, é um dos momentos também, né, de conversar com Deus, de orar, de consagrar o dia. Enfim, o meu é um momento muito especial, e naquela manhã eu também tinha feito aquilo com tanta convicção, com tanta paixão, né, o meu relacionamento ali com meu pai, e aí aquilo me deu um conforto no espírito, mas como eu disse, na minha carne, na minha alma mesmo, assim, era um desespero, né? Era um estado de choque e um desespero ao mesmo tempo. E principalmente quando eu cheguei no hospital, né? Mas antes disso, até me recordo que eu lembro que quando eu estava na metade do caminho, né, para chegar à cidade, eu falei para Deus, e Senhor, tu tens os planos, tu tem planos para as nossas vidas. Eu comecei a me lembrar dos sonhos, das promessas, como casal, como casamento, né, como família, promessas de propósitos que nós tínhamos recebido enquanto casal mesmo. Eu disse: Senhor, eu acredito que o tempo dele ainda não chegou, né? E até porque eu e minha filha, na época a Valentina devia ter uns 3 anos, 2 aninhos ou 3, nós não estamos preparadas para perder o Juliano, e eu sei que tu tens planos maiores que nós. E aí naquele momento eu fiz uma declaração que, quando eu pronunciei as palavras, foi como se uma espada atravessasse o meu coração, porque conscientemente eu sabia o que eu estava falando. Eu disse: mas, Senhor, faça-se a tua vontade. Eu entrego o Juliano nas tuas mãos. Eu sei que tu tens o melhor para nós. E a partir daquele instante, eu não sei explicar exatamente, mas uma fé tão grande, tão inabalável, ao qual eu acho que eu nunca vivi algo tão intenso, se apoderou de mim com uma força, uma intensidade era como se Deus tinha fechado as portas da minha mente, da minha imaginação, para sequer eu pensar, eu imaginar qualquer possibilidade contrária do Juliano viver. E eu me conheço, eu sempre, enfim, sabe, a gente pensa no plano
no plano B, no plano C, a gente às vezes, os medos vêm à nossa mente, as possibilidades, os cenários, né, do ser humano, e eu sempre fui uma pessoa que tive a mente muito criativa, assim, para pensar todas as coisas, todas as possibilidades, mas aquele dia, naquele instante, foi realmente como se houvesse sido bloqueada a minha mente para que nada de ruim pudesse entrar, que eu não materializasse nem em pensamento, nem em dúvidas, nem em medo, nada disso chegou ao meu coração, à minha mente. A partir daquele momento eu realmente me senti uma guerreira, que eu iria lutar, sabe, em toda a minha meu corpo, alma e espírito mesmo, né, em todas as dimensões, em acreditar que tudo aquilo ia passar muito rápido e tudo ia ficar bem. Mas olhando, né, depois assim de tudo isso, eu acredito que essa chave realmente girou porque naquele momento eu confiei em Deus, eu entreguei o futuro, eu descansei de alguma forma, eu descansei. Ao mesmo tempo que eu me posicionei, e eu acredito que pela graça de Deus, né? Mas eu fiz isso porque eu reconheci que o autor da vida, aquele que dá, aquele que tira, é um só. Nós não temos controle sobre nada. E aí eu até anotei aqui para compartilhar, que é um pouquinho não, o versículo, né, que Jesus fala no Getsemane, que é: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Nós temos muitos desejos, a gente quer às vezes o controle de todas as coisas, mas eu acho que esse é como é que eu vou dizer, é um segredo, né? É aquele limiar, aquele equilíbrio de reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas e, ao mesmo tempo, assumirmos o nosso papel e nosso posicionamento para cooperar com tudo aquilo que nós cremos mesmo de verdade, né? E em Deus, aquilo que nós gostaríamos de receber. E é a oração também, né, que a gente fala no Pai Nosso, né, que tem: vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque que muita gente, né, independente de religião, de nada, eu vejo que às vezes ali em momentos de angústia está fazendo essa oração do Pai Nosso, né, e diz: uau, que oração poderosa. É porque nessa oração, mais do que simplesmente repetir como reza, como palavras decoradas, elas têm chaves, segredos muito profundos, de que quando a gente compreende a intensidade, o significado, os princípios dela, de tudo isso, é muito poderoso, são chaves poderosas para a nossa vida. Basta vivê-las, ter a coragem para vivê-las, né? E aí foi tudo muito rápido, né? Eu lembro que a gente chegou no hospital e a pessoa que me deu a notícia, por ironia do destino, foi o nosso vizinho, de 2 andares acima do nosso. Eles moram, né, desse novo lar que nós recém havíamos nos mudado, que ele é médico também. E foi a esposa dele que conseguiu avisar, né, o meu irmão, porque ninguém conseguia contato comigo, né? E aí descobriram que eu trabalhava na vinícola e foi assim. E eu lembro que quando também ele me viu, ele não conseguia falar direito. Eu percebia que não só ele, mas as pessoas ali que já sabiam quem eu era como se... Eu não vou julgar, porque eles são os profissionais e acompanharam todos os primeiros socorros, mas assim, eu sentia que as pessoas estavam desacreditadas. Era como se fosse
O que eu senti é que era uma sentença, né, quase de morte, assim, as notícias não eram nada boas, até porque ele entrou em coma profundo no dia, né, conforme me explicaram, era algo que ninguém tinha perspectiva de absolutamente nada, né, se ele ia voltar, se ele ia permanecer em coma, as perspectivas não eram nada boas. E era como se fosse assim, ó, aproveita para vê-lo, porque quase assim para se despedir dele. Mas isso jamais, assim, naquele momento me passou pela cabeça, até porque eu sabia, se de alguma forma Deus havia nos alertado de tudo aquilo, era o livramento já tinha ocorrido, né? E agora era uma questão de tempo. E eu lembro que nos meus pensamentos eu até falava com Deus, olha, toma o tempo que tu precisares. Se ele tiver que ficar em coma, segue os teus planos, mas eu sei que ele vai sair dessa, eu confio. E o mais engraçado é que foi tudo muito rápido. Eu não lembro exatamente quantas horas, mas ou sei lá, meio-dia, eu não consigo me recordar exatamente. Mas quando ele foi. Eu cheguei a vê-lo, né, naquele estado, assim, muito rapidamente, porque eles logo na sequência transferiram ele para UTI. E aí lá que ele começou a dar sinais e aos poucos foi acordando. Mas e na hora também, logo que eu cheguei ali, recebi a notícia, eu pedi se tinha algum local para ficar sozinha, porque eu sabia, na verdade, não adiantava naquele momento me lamentar, não adiantava ficar conversando com as pessoas, simplesmente, obviamente, até no caminho, assim que eu soube, eu mandei uma notícia, eu me recordo, acho que foram 2 grupos, algumas pessoas, além dos familiares próximos, né? Os pais do Juliano, foi algo muito dolorido de como comunicar essas coisas, né? E eu mandei a notícia e muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas que talvez até hoje a gente nem saiba quantas, se mobilizaram em oração, em clamor pela vida do Juliano. E nós somos muito gratos. E eu acredito que naquela manhã os céus se abriram, pessoas foram levantadas assim para interceder e eu acredito que a velocidade da recuperação dele foi muito também em relação a isso, porque foi um mover muito grande que nem a gente esperava pela vida dele. E eu me lembro que eu pedi um local, não havia ali por perto, e eu me prostrei, assim, me ajoelhei no chão. Eu acho que algumas pessoas ali do trabalho no hospital ficaram constrangidas e acabaram me passando para uma sala, né, que não estava sendo ocupada, para que eu pudesse ficar um pouco sozinha, porque a parte ali da capela, sei lá, enfim, do hospital era muito distante. E o ideal era que eu ficasse mais próxima ali para qualquer notícia ser avisada, inclusive para receber os familiares do Juliano, né? Assim, os pais, algumas pessoas próximas ali, assim que elas chegassem. Aí eu fui conduzida àquela sala e eu sabia que tudo que eu fizesse não iria mudar a situação. A única coisa que seria as minhas orações, as orações das pessoas. Então, foi um momento assim que eu me derramei diante de Deus e, como eu disse, assim, numa fé inabalável, numa força sobrenatural que eu desconhecia isso em mim. Um momento assim um pouco chocante para mim, que eu não soube lidar direito, foram quando os bombeiros, os policiais vieram me entregar a aliança, as chaves do carro, os documentos, enfim, o dinheiro, tudo isso. Era como se aquilo assim, não, isso aqui
Eu lembro que eu quase nem queria pegar na mão, porque sabia que em breve estaria nas mãos dele, né? Mas é algo assim que quando tu recebe esse tipo de coisa, enfim, eu nem sei explicar, mas foi um mar de emoções ali, de estar recebendo simplesmente alguns símbolos, né? Do meu amado, do meu marido. Mas é isso, assim. E aí foi muito rápido, como eu disse, a recuperação. Ele acabou despertando na UTI, recobrando assim, os sinais. E acreditem, inexplicavelmente, eu acho que foi no terceiro dia, já transferiram ele para o quarto, ou no final do segundo dia. E no domingo, né? Parece assim, aqueles 3 dias, né? Eu lembrava assim inclusive de morte e ressurreição, né? Digamos assim. E, e ele simplesmente não quis mais ficar no hospital, né? E ele, como médico, eu lembro que a pessoa que estava tratando dele, um amigo muito querido, que costuma operar junto nas cirurgias, o Juliano disse: tu não vai me deixar aqui, tu não vai me amarrar aqui, eu vou sair de qualquer jeito, né? E até por ser uma pessoa próxima, assim, eu acho que, e conhecendo a personalidade decidida do Juliano, ninguém conseguiu mantê-lo lá no hospital. Ele, no terceiro dia, quis ir para casa e viemos para casa. Ele permaneceu meses ali, com uma mobilidade muito restrita, porque ele fraturou coluna, né? Também ironia do destino, porque ele é especialista em coluna, né? E ele fraturou em alguns pontos a coluna, o ombro, as costelas. Então a recuperação dele foi sofrida para ele, porque ele é uma pessoa muito ativa, com essa questão da qualidade de vida, esportes. Foi um momento muito duro ali. Mas, e a gente passou aqueles meses, eu diria até que a recuperação foi tudo muito mais acelerado, né? E ele não sofreu nenhum dano, mais nenhuma sequela grave, permanente, graças a Deus, porque o nível do acidente dele, para quem acompanha as notícias, viu as fotos, né? Foi um milagre, né? Ele realmente nasceu de novo. Nesse dia foi um presente de uma nova vida, porque foi um caminhão que atravessou o asfalto sem fazer o retorno e carregou ele, arrastou ele por metros e metros. Felizmente ele na época tinha uma caminhonete, uma Edge, muito reforçada, porém até o airbag lateral não acionou. Então, assim, foi realmente a mão de Deus, porque o jeito que ficou o veículo, não sobrou nada, né? Deu perda total. E eu lembro que um amigo muito próximo que foi com ele na época para alguma vistoria ali do carro e fotografou, ele disse que nem ele, ele é muito menor que o Juliano, nem eu, ele até comparou com a minha estatura, sobraria espaço para permanecer naquele carro, né? Após aquela colisão. Então vocês imaginem que o Juliano ele é um homem alto, bem maior, e foi quase assim que, como é que eu vou dizer, inexplicável, né? Como é que ele não se arrebentou todo, inclusive na cabeça, né? Por não ter tido, por não ter acionado o airbag, né? Então muitas coisas horríveis poderiam ter acontecido, tiveram que serrar, né, o carro para poder retirá-lo, enfim, e nada disso aconteceu. É claro, as fraturas e tudo mais, até hoje ele convive com uma dor, né, um pouquinho crônica ali no sentido de volta e meia, a questão da coluna, mas assim, é algo simplesmente para a gente olhar para trás e agradecer pela bondade, pelo cuidado de Deus. Agora, o mais importante de tudo isso
foram os aprendizados, eu diria assim, a ressignificação que esse evento ele impactou nas nossas vidas. Não vou falar por ele, né, por mim, mas assim, foi uma oportunidade para a minha vida, pelo menos, para eu rever muita coisa, muitas prioridades, alinhar os próprios valores, a importância do meu casamento, da minha família, porque até então eu vivia muito só pro trabalho, né? Eu acho que em alguma live até eu comentei que o meu marido dizia que eu era turista em casa, de tanto que eu viajava, e naquela época um pouco menos, mas ainda fazia isso. Eu tinha uma filha pequenininha, a Valentina, e aquilo foi um choque tão grande para mim, um despertamento de que a vida é tão breve, né? E às vezes a gente corre ao vento para tanta coisa, e quando a gente precisa voltar à essência de algumas coisas, daquilo que realmente importa nessa vida, as prioridades, né? Por mais que a gente tenha responsabilidades, a gente tem muita coisa, a gente precisa honrar, porque isso é uma consequência daquilo que a gente acredita, né? Fé e obras andando junto, mas naquele momento eu realinhei muita coisa, né? Comecei a dar mais valor, né, à minha casa, à minha família. E outra coisa assim que começou a ferver de novo no meu coração, a transbordar, era a gratidão pela vida, essa vontade de poder transbordar esse amor, esse cuidado de Deus para as pessoas à minha volta, porque nem sempre as pessoas não precisam, né, passar por isso. E que se Deus ele deu essa oportunidade desse aprendizado para nós, tudo tem propósito, né? Eu acredito que não foi Deus que causou isso, né? A inconsequência do motorista ali, desse caminhão, tudo é fruto de escolhas erradas, mas que de alguma forma impactou as nossas vidas, mas mesmo assim, o nosso Deus, ele tem essa maestria de converter essas coisas ruins, as maldições, em bênção, né? Tem aquela frase que eu adoro, que é: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está em Romanos 8. Essa é um versículo que guia a minha vida, que enche minha vida de alegria e fé, né? Porque independente do que acontece, Deus está cooperando. Quando a gente coopera com os projetos de Deus, nós buscamos esse alinhamento dos céus, de quem nós somos nele, do nosso propósito, da nossa vida, todas as coisas, mesmo aquelas ruins aparentemente, elas vão cooperando, vão nos direcionando para cumprir, né, aquilo que Deus sonhou com as nossas vidas. E aí eu diria que foi um divisor de água, assim, aquele ano, por conta desse chamado, inclusive, de cumprir o nosso chamado, né? Aqueles sonhos, aquelas promessas que Deus tinha semeado no nosso coração quando o conhecemos pela primeira vez. E quando eu falo conhecemos, quando tivemos de forma consciente esse encontro com Deus, né? E há anos atrás, e que de alguma forma aquilo havia, não digo apagado totalmente, não, mas não estávamos dando o valor devido, né? E eu lembro que a gente começou a se movimentar mais para cooperar com os projetos de Deus mesmo, para poder, de alguma forma, transbordar tudo aquilo que Ele havia entregue para nós, para as pessoas à nossa volta, né? Eu lembro que naquela época a gente começou também a fazer encontros aqui em casa, para compartilhar justamente essas coisas, para buscar a Deus junto, em oração, em estudo da palavra de Deus. E foi um momento que nos uniu ainda mais, nos fortaleceu como casal, como família. E eu esqueci de comentar que enquanto eu fazia aquela oração entregando, né, o Juliano para o Senhor, eu lembrei, eu cobrei, digamos assim, também, ao mesmo tempo, de Deus,
que achando que nós não estávamos preparados para perdê-lo, porque anos anteriores eu havia sonhado com meu segundo filho, que quando veio a Valentina eu achava que era um menino, porque o primeiro sonho que eu tive era de um filho e que esse menino era a cara do meu marido, e realmente é, né? Quem conhece os dois hoje é tal pai e tal filho. E naquele sonho, depois, né, que nasceu o Stefano, na época não tínhamos o nome escolhido, mas ele tinha já mais ou menos a idade de hoje, assim, acho que uns 4, até mais, acho que uns 5, 6 anos, pulando assim numa cama elástica, com aquele sorriso lindo igual ao do Juliano, e eu me lembrei, não, temos ainda um filho para termos juntos. E eu acredito que a nossa história não acabou. Então eu estou falando isso não simplesmente para falar de mim, da minha história, mas de alguma forma gerar alguma conexão contigo, de que quando você passar por algum confronto dessa vida, alguma adversidade, e quando parecer que o chão não existe mais sob os teus pés, traga à memória os sonhos, as promessas de Deus para a tua vida. Elas são âncoras, e não é por acaso que Deus as te revelou, é porque elas vão te ajudar a alimentar a tua fé rumo ao alvo, né? E aquilo para mim foi muito forte, porque eu tinha a convicção de que nós teríamos mais filhos juntos. E foi o que aconteceu, né? Porque na época do acidente do Juliano, nós já fazia alguns meses, nós estávamos tentando engravidar, né? E a coisa não acontecia. E naquele momento eu achei até que estava grávida, mas não. Até felizmente, né? Porque teria sido muitas emoções ali para passar, inclusive para a criança, que felizmente não foi o caso. Mas meses depois, logo após o acidente, eu engravidei então do Stefano, né, que ele nasceu em março do ano posterior, de 2016, e enfim, se cumprindo ali, né, alguns sonhos que Deus havia nos dado. E eu quero compartilhar alguns versículos, porque novamente, né, como na live anterior eu também falei sobre fé, mas para que a gente entenda e viva a cada dia esse conceito, para que a gente possa esmiuçar a palavra e pedir a Deus para que a gente que ele vá nos treinando a viver esse conceito de fé em todas as coisas, para que vire algo tão natural, né, como o ar que a gente respira, porque a palavra diz, né, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está em Hebreus 11, 6. Aliás, Hebreus capítulo 11 é todo um capítulo dedicado a isso, né, que eu até convido você a meditar nele. Vou ler um pouquinho mais aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, muitas vezes, a gente diz que tem fé, né? Mas ela não é aquela fé plena, porque a fé verdadeira é você sentir, se comportar de tal forma como se aquilo já fosse realidade na sua vida, né? Você começa até a mudar os teus comportamentos, a tua fala, porque isso começa no espírito, vai para a alma, para os pensamentos, e aquilo de alguma forma acaba se tornando vida, né? Na forma como você até lida com as coisas. Às vezes a gente diz que acredita, tem sonhos, tem fé em determinadas coisas, mas o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, as nossas palavras não refletem aquilo. Então, isso eu acho muito profundo, né? E como eu comentei na live passada, a própria neurociência explica isso, da gente poder viver o hoje como se já fosse aquilo que nós desejamos lá na frente, né? Poder até na nossa mente, na nossa imagem,
na forma como a gente sente as nossas emoções, a nossa gratidão já para aquilo que vai acontecer, né? A gente se mover nesse espírito. E aqui, ó, pela fé entendemos que o universo todo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O nosso próprio Criador, ele tinha um plano, e na hora que ele declarou, ele já tinha a visão, na hora que ele declarou, as coisas passaram a existir. Então também o poder da palavra, o poder daquilo que a gente fala, e aí está o poder da oração. Por que a oração tem tanto poder? Porque a gente verbaliza essa fé, a gente afirma, a gente profetiza, traz à existência ela, mas a gente precisa acreditar de verdade, né? Não meras palavras ao vento, como eu disse antes, mas realmente se comportando, né? Crendo realmente que aquilo já é. Eu gosto dessa frase, já é. Comece o teu dia visualizando o teu dia, os teus objetivos. Isso são coisas tanto que funcionam e que a gente precisa criar esse hábito, tanto em pequenas coisas do nosso dia a dia, os nossos desafios, as prioridades, quanto os sonhos grandiosos, né? Então, nada melhor do que praticar isso a cada manhã. Como você deseja o seu dia? Já vai agradecendo, já vai visualizando isso se cumprindo, né? E isso é um hábito, no início parece um pouco estranho, né? Para quem não está acostumado, mas é o princípio eterno e que não muda. Seja ele abordado dentro da perspectiva da ciência, da filosofia, da religião, enfim, mas a essência já está há muito tempo na palavra de Deus. Em Efésios 2:8 também diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é algo que é um dom, é uma virtude, né? Que vem do nosso próprio Criador. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, se ele tem essas qualidades, essas habilidades, para que a gente possa ter a consciência de se apropriar delas, para viver uma vida muito mais plena e completa, porque isso sim agrada a Deus, porque só assim a gente vai cooperar com os seus planos. Tem a parte dele, mas tem a nossa, né? Tem até aquela passagem que diz que fé e obras precisam estar andando de mãos dadas. E a obra, além da nossa atitude, começa a nível de gerir os nossos pensamentos, de gerir o que a gente fala, né? Porque tudo isso, primeiro vem a mente, a verbalização, e depois o corpo responde em relação a isso. E as coisas ao nosso redor também conspiram, né? Para que aquilo seja cumprido nas nossas vidas. E então a pergunta que eu faço para todos nós, inclusive para mim, né, que está servindo essa live para trazer à memória tantas coisas, tantos aprendizados, e quais confrontos que você teve na vida e quais foram os aprendizados que você teve a partir disto, porque às vezes com o tempo a gente vai se esquecendo, né? E é engraçado que eu acredito assim que quando a gente não sobe de nível, a gente não aprende com aquilo que a gente passou, inevitavelmente a vida ela vai nos apresentar algo similar ali na frente, porque a gente não conseguiu passar pela prova, né, pelo aprendizado. E não é por punição, simplesmente, enfim, por disciplina, mas aliás, é uma disciplina, né? Para a gente crescer, para a gente amadurecer, não é uma punição. E então isso é muito importante, a gente meditar, né? Quais os aprendizados, e será que hoje eu estou colocando eles em prática? Realmente serviu como uma mudança real nas nossas vidas? Então, se a gente, algumas desses aprendizados, dessas lições, desses confrontos da nossa história, hoje eles estão um pouco adormecidos, para que a gente possa trazer à memória esses aprendizados e voltar a praticá-los, né?
a dar valor, porque ali certamente mensagens, tesouros muito importantes foram revelados a nós, como uma oportunidade de amadurecer, de se tornar pessoas melhores e de estar mais em unidade com os planos que Deus, que os céus têm para as nossas vidas. E é isso, né? Eu vou até finalizar com outro versículo que eu amo, que está em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. E é isso, gente. Que a gente seja como um peixe que não vive fora da água. Que a gente seja como nós, como o ar que nós respiramos. Que a gente possa entender a grandiosidade de Deus em nossas vidas, que Ele está a todo momento orquestrando ou influenciando, nos cercando para que a gente a cada dia esteja caminhando mais próximo a Ele, em unidade com Ele, e para que a gente possa cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, né? Então, essa é a minha mensagem, e na próxima live também eu vou falar um pouquinho do que aconteceu ali comigo nos últimos anos, e tudo isso é um pano de fundo para uma compreensão maior, de forma integral, de como nasceu, né, esse projeto lindo do Instituto Faces do Mundo, que é algo muito, muito maior do que simplesmente um projeto institucional, social, mas é um chamamento, é uma convocação, é um movimento que de alguma forma me foi confiado, e que hoje, né, não só eu, mas um número lindo ali de voluntários estão se dando as mãos para que a gente venha transbordar ainda mais esse amor de Deus, esses valores, esse resgate de princípios para nos ajudar uns aos outros, porque não são apenas nós, digamos, que estamos mais na linha de frente desse projeto, que estamos ajudando, porque quando a gente ajuda, a gente mais recebe, né? A gente é ajudado do que às vezes o contrário. Então, mas é esse mover em unidade com os céus, porque eu acredito que esse é um projeto vindo da parte de Deus como resposta para essa geração, para esse tempo. Então, quem está acompanhando as nossas lives, eu convido a permanecer ali até o final dessa sequência toda, e logo mais, então, estaremos falando um pouquinho mais das novidades desse projeto e o calendário ao longo desse ano. Tá bom? Um beijo no coração, um excelente dia a todos!